Oi, gente, tudo bem? Que saudade que eu tô de vocês. Cada semana que vai passando vai ficando mais difícil, né? Temos que ter bastante determinação para não desanimar, tá? Continuar firme com os estudos, com as atividades. Esse vídeo de agora eu vou deixar aberto para comentários lá embaixo. Então, se vocês quiserem colocar comentário, dúvida, podem colocar, tá? A partir de agora eu vou deixar sempre os meus vídeos desbloqueados para comentários, tá bom? Vamos continuar firme, com determinação, até que tudo isso termine. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, tipos de sujeito. Nós já começamos a ver na última aula os tipos de sujeito. Falamos sobre sujeito simples, né? É aquele sujeito da minha frase que tem apenas um núcleo. A vida é muito difícil. Quem é o verbo? Quem é que é? Verbo, a vida. A vida é o sujeito e a vida tem uma única palavra importante. Entre a e vida, qual que é a palavra mais importante? Vida é a palavra mais importante. O a está só determinando, acompanhando o substantivo vida. Quando eu tenho um único núcleo, o meu sujeito ele é simples. O cachorro mordeu o homem. Quem é que mordeu? O cachorro. O cachorro, duas palavras, qual delas é a mais importante? Cachorro é a mais importante. Então, o sujeito simples é quando eu tenho no sujeito, geralmente eu tenho mais de uma palavra, quando eu tenho uma única palavra muito importante. Eu tenho um único núcleo apenas, tá? Já no sujeito composto, eu tenho mais de um núcleo, mais de uma palavra importante nesse sujeito. Então, Cauã, Ícaro e Gabriel fizeram bagunça. Quem é que fizeram? Eu pergunto sempre pro verbo. Quem ou o quê? Quem é que fizeram? Cauã, Gabriel e Ícaro. Os três formam o sujeito dessa frase. Cauã, Gabriel e Ícaro fizeram bagunça. Então, esse é o meu sujeito. Qual é o núcleo? A palavra mais importante. Não é quem fez mais bagunça, né? Não tem como eu dizer que um é mais importante que o outro ou um é menos importante que o outro. Então, tanto Cauã quanto Ícaro quanto Gabriel, os três são muito importantes. Eu não posso dizer que uma palavra é mais importante que a outra. E nesse caso, tem um sujeito composto, né? O dia e a noite estão sendo intermináveis. Quem é o verbo? Estão sendo. O que é que estão sendo? Eu pergunto para esse verbo. O dia e a noite. Um é mais importante que o outro? Não. Tanto o dia quanto a noite estão sendo intermináveis. Quando eu tenho as duas palavras do meu sujeito são muito importantes, eu não tenho só uma importante, tenho duas palavras muito importantes, então eu tenho um sujeito composto, tenho dois elementos nesse sujeito, eu não posso eliminar nenhum nem outro. Os dois são muito importantes para a compreensão do meu contexto. E aí, nesse caso, eu tenho um sujeito composto. Nós vimos isso na última aula, sujeito simples, sujeito composto. Vamos entrar agora no próximo tipo de sujeito, tá? Vamos lá para os slides para acompanhar a ordem direitinho, para vocês não se perderem. Então, tipos de sujeito. Simples, então, tem um núcleo apenas, né? Muitos atletas brasileiros atuam na Europa. Então, o sujeito ali, muitos atletas brasileiros. Qual é a palavra mais importante? Atletas é a palavra mais importante. Brasileiro é um adjetivo de atletas, tá especificando quem são esses atletas. E muitos é um advérbio, tá? Então, ali a palavra mais importante é atletas. Um único núcleo, sujeito simples. A vida nos reserva grandes surpresas. A vida. Entre a palavra a e a palavra vida, a mais importante ali é vida, né? Então, vida, como é uma só, sujeito simples. Minha banda favorita virá ao Brasil. Então, a palavra banda é a mais importante, tá? Então, toda vez que eu tenho um núcleo apenas, sujeito simples. Sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo, alunos, professores e funcionários estavam em quarentena. Quem é que estavam? Alunos, professores e funcionários. Existiu um mais importante que o outro? Não, tanto alunos, quanto professores, quanto funcionários. Os três aí estavam em quarentena, então eu estou falando de três grupos diferentes, tá? Então, nesse caso, o meu sujeito é composto. Composto por mais de um elemento, por isso eu vou chamá-lo de composto.
Mateus e Cauã são bons alunos, né? Tanto um quanto o outro. Não posso dizer que só o Mateus. Na frase, ela fala desses dois alunos, especificam que são esses dois alunos muito bons. Então, eu tenho dois núcleos nesse caso, sujeito composto. E o primeiro e o segundo ganharam medalha. Tanto o primeiro quanto o segundo. Não tem como eu tirar um elemento, deixar o outro. Tanto a palavra primeiro quanto a palavra segundo são muito importantes. Então, nesse caso, o sujeito é composto. Sujeito oculto ou subentendido. O que é uma coisa que está oculta? Ela não está expressa, ela não está escrita, mas eu sei que ela está ali, tá? Subentendido, a gente estuda muito isso, né? Em tirinhas, o significado implícito, subentendido, o que você entendeu? Então, o seu entendimento não está escrito no texto, mas você tirou um entendimento, né? Ele te passou uma informação, não estava propriamente dita, escrita, mas te transmitiu uma informação, uma moral de história, por exemplo. Então, oculto ou subentendido, ele não está na frase, mas você consegue saber quem é esse sujeito. Então, por exemplo, fiz as tarefas de português. Quem é o verbo? Fiz. Vou perguntar para esse verbo. Quem é que fiz? Só pode ser o eu, né? Só tem como ser o eu. Dá para ser ela fiz? Não dá. João fiz? Não dá. Joana fiz? Não dá. Joana e João fiz? Também não dá certo, tá? Então, ali só pode ser o eu. Então, o eu não estava escrito na frase. Eu disse, fiz as tarefas de português. Embora o eu não esteja escrito na frase, eu consigo saber que o sujeito é o eu. Então, esse é o sujeito oculto ou subentendido, né? Ele está oculto porque ele não está ali, mas eu sei quem ele é. Ou subentendido porque através do verbo fiz, eu sei que o sujeito é o eu, tá? Esse é muito fácil de identificar. Ele não vai estar expresso na minha frase, mas eu consigo identificá-lo através do verbo, da desinência verbal. Então, ontem fiz um bolo de chocolate. Quem é o verbo? Ali o verbo é fiz. Percebam uma pergunta ali em cima. Quem ou o que? Ali no caso, quem. Quem é que fiz? Quem foi a pessoa que fez ali? Fiz só pode ser eu, né? Então, o eu não tá na frase, mas eu sei que o sujeito é o eu. Então, é um sujeito oculto ou subentendido. Dá pra eu saber que o sujeito é o eu. Fizemos o trabalho de português. Quem é que fizemos? Qual que é o sujeito que pode estar ali na frente? Só pode ser nós, né? Eu e mais alguém. Para usar o verbo fizemos, nascemos, morremos, gostamos, se eu usar os verbos na primeira pessoa do plural, eu estou inclusa nesse grupo. E aí eu sei que só pode ser o nós. Então, ali no caso, o sujeito é nós, fizemos o trabalho de português. O nós não está na frase, mas eu sei que só pode ser o nós. Então, nesse caso, o sujeito é oculto ou subentendido. Posso chamá-lo tanto de oculto como de subentendido. As duas palavras têm o mesmo significado, tá? Então, ali o sujeito é nós. Quando ele não está... Então, o sujeito oculto ou subentendido, ele não está expresso na frase, mas eu consigo identificá-lo gramaticalmente, através do verbo toda vez, né? Então, ali no fiz... primeira pessoa, eu fiz, só podia ser eu. Fizemos, primeira pessoa também, mas do plural. E último exemplo. Sempre precisei de um pouco de atenção. Precisei é a mesma coisa. Olha, quem ou o que precisei? Só pode ser eu. Não tem como ser a Maria, Joana, o João, o Tiago. Não dá para ser outra pessoa. Só pode ser o eu precisei. O eu não está na frase, mas eu sei que o sujeito é o eu. Então, se eu pedir para você classificar o sujeito dessas frases, você vai fazer isso. Bom, o eu não tá ali, mas eu sei que só pode ser o eu. Eu precisei. Quem é que precisei? Só pode ser eu. Então, o sujeito tá oculto, ele tá escondidinho dentro do verbo, né? Ou subentendido. Eu consegui perceber que ali era o eu ou era o nós. O verbo vai estar sempre, nesse caso, sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Isso está escrito aqui no slide. Façam o mesmo esquema de ir parando os slides, dando pausa, anotando no caderno, tá? Então, nesse caso, o verbo vai estar sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, toda vez. Esse é facinho também. Próximo caso de tipo de sujeito. Sujeito indeterminado. O que é uma coisa indeterminada?
é algo que eu não consigo saber quem é, né? Indeterminado, eu não sei, eu não consigo identificar. Que caso que vai ser esse afinal? Então, olha só, é aquele que embora existe um sujeito, mas eu não sei quem é. Roubaram o carro do meu tio. Eu vou lá pro meu verbo, que é roubaram, e vou perguntar para esse verbo. Roubaram. Quem ou o que roubaram? A única pessoa que dá para ir ali na frente de roubaram, a única pessoa que pode conjugar aquele verbo é eles, né? Terceira pessoa do singular ou do plural. No caso ali do plural, eles roubaram. Eu sei quem são eles? Eu não sei quem são eles. Então, nesse caso, com o verbo na terceira pessoa do plural, que é ele ou eles, eu vou chamar de indeterminado, porque eu não sei quem eles são. Quando é a primeira pessoa do singular ou do plural, que é eu ou nós, eu tô junto. Então, eu sei quem é esse sujeito, por isso que ele é oculto. Na terceira pessoa, que é ele ou eles, eu não sei quem eles são. Então, roubaram o carro do meu tio, eu não sei quem são. E por isso eu vou chamar esse sujeito de sujeito indeterminado. Eu sei que é ali na frente, eu poderia colocar um eles, só que eu não sei quem são eles, tá? Então, aí nesse caso, é um sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural, diferente do outro caso, que é primeira pessoa do singular ou do plural. Aqui é sempre terceira do plural ou do singular também. Estão pedindo os documentos da entrada da festa. É a mesma coisa, uma locução adjetiva. Estão pedindo. Quem é que estão pedindo os documentos da entrada da festa? Alguém está pedindo. Eu sei quem são? Eu não sei quem são. Eles estão pedindo. Eu sei quem são eles? Não sei. Tá? Então, nesse caso, também o sujeito é indeterminado. Eu não consigo saber quem são eles exatamente. Dentro do texto, poderia até ter sido citado anteriormente quem é que estava pedindo, mas assim, numa frase solta, não dá para eu saber, tá? Então, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, que é roubaram, fizeram, levaram, gostaram, ele é indeterminado. Eu não sei a quem se refere, tá? Outro caso de sujeito indeterminado. Vou ter um verbo mais o pronome se. Então, precisa-se de professores de informática. Eu vou lá no meu verbo, faço sempre o mesmo esquema. Pergunto para ele, que ou quem? Quem é que precisa de professores de informática? Dá para eu saber nessa frase? Não dá para eu saber quem é que está precisando. Então, quando a gente vê anúncios assim espalhados por aí pela cidade, precisa de professores de informática, precisa-se de manicure, precisa-se de pedicure. Eu sei quem é que está contratando? Eu não sei. Então, nesse caso, o sujeito dessa frase, ele não tá na frase, ele é indeterminado, eu não sei quem é, tá? Não tá dizendo pra mim quem é. Lá roubaram meu carro, eu sei quem foi que roubou? Não sei quem roubou. Estão pedindo, eu sei quem é que tá pedindo? Eu não sei quem são. Então, ou o verbo tá na terceira pessoa do plural, ou o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, mais o se. Precisa-se de professores de informática, eu não sei quem é que tá precisando. Vive-se melhor no campo. Então, vou fazer a mesma coisa sempre. Vou lá no verbo e pergunto para ele. Vive-se. Quem ou o que vive melhor no campo? Eu sei quem é ali na frase? Não dá para eu saber, não tem resposta. Tá? Então, nesse caso também, o sujeito é indeterminado. Quando eu tenho o verbo seguido do pronome se. Então, é o verbo, tracinho, pronome se. Vive-se, precisa-se, contrata-se, aluga-se, tá? Esses casos todos são sujeitos indeterminados, ok? E aí, por último, vai ficar a oração sem sujeito, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque é um pouquinho mais extenso, eu preciso de bastante tempo para falar de oração sem sujeito. Vou mandar uma lista de exercícios para vocês hoje, muito importante, realizar todos os exercícios, comentem embaixo